Não tá afogado. Aqui tava, nem dava um passo, ele já caiu. Ai, não tô de brincadeira não. Que foi? Que foi? Vai pra cá, vai pra cá. Não, é sério, sem mostrar o rosto, pô. Pra me ver como vai ficar. Faz assim, ó, bota a mão assim, alguma coisa assim, ó. Só pra ver como vai ficar. Aí. Primeiro eu quero agradecer a vocês por ter aberto o vídeo aí, por querer, né, ouvir o que eu tenho pra falar. Pra quem não sabe, eu tinha uma irmã. Esse canal, quem me motiva hoje em dia pra poder continuar com ele é ela. E o que fez ela ter tanta influência assim, é uma situação que ela passou na vida dela que me ensinou muita coisa e que fez mudar totalmente assim a pessoa que eu sou. Já era pra mim ter feito esse vídeo há tempo, né? Eu prometi aí a galera que eu tinha um vídeo muito importante pra fazer quando eu fizesse 3.000 inscritos no canal. Eu comentei com algumas pessoas que eu queria fazer. E eu queria, assim, contar um pouco da história da minha irmã, né? Porque ela realmente, ela foi uma guerreira. Ela passou por uma situação que eu não sei se eu aguentaria. Ela tinha 14 anos de idade. Quando eu iniciei esse canal, eu falei pra galera, o Whindersson Nunes, ele era a minha inspiração. A vez que eu vi o vídeo dele, foi uma amiga minha que me mostrou. E aí a minha irmã começou a assistir também o canal dele e tal. E aí ela sempre me chamava pra assistir. Quando saía vídeo novo dele, né? Ela sempre me falava, Bruno, saiu vídeo novo de Whindersson, bora assistir e tal, bora assistir. Chegou uma época que de tanto eu assistir, comecei a falar assim, poxa, deve ser legal, né, ter esse negócio de canal. E aí ela falou, Bruno, por que você não tem? Eu falei, pô, mas eu não tiro nem foto eu tenho coragem de tirar, porque antes pra mim tirar uma foto era um milagre. Eu tinha vergonha de tirar foto. Pô, Bruno, você tenta, que um dia você vai estar como ele. Minha irmã, ela tava com umas reações estranhas no corpo dela. Tinha vezes que ela derrubava as coisas, que ela sentia dores no ouvido. De repente, a dor muito forte e começou a estranhar. Eu vou ela no médico, ela poder fazer o exame, porque meu pai e ela acharam muito estranho essa dor do ouvido. Um dia que ela falou pra eles que ela tava vendo, tipo assim, se ela olhasse pra você, ela via dor de você. Eles levaram ela imediatamente pro médico fazer os exames e tal, e ela fez os exames. Esse exame a médica se surpreendeu com o resultado e marcou uma tomografia para fazer essa tomografia. E aí ela fez tal a tomografia e quando pegou o resultado, deu que ela tinha um tumor na fonte. E isso foi uma bomba pra gente. Sei lá, a gente tava tão feliz, tava todo mundo tão bem. A minha irmã, ela era uma garota sonhadora, ela sempre dizia que queria ser médica. E ela fazia balé, né? Então ela tinha um sonho de, tipo assim, viajar pra Nova York, porque ela assistia programa que é de balé. E tinha meninas de vários lugares do mundo. E eu via ela direto assistindo. Ela e minha mãe ficavam assistindo. E aí ela fazia balé em um bairro um pouco afastado daqui. Que ela tinha que ir 2 vezes por semana. Ela fazia em outros lugares, mas quando era nesse lugar era mais complicado. Porque a gente tinha que ir de ônibus, né? E às vezes era meu pai, às vezes era minha mãe, às vezes era eu que levava. E a gente via a empolgação dela, a dedicação dela. Em pouco tempo ela aprendia muita coisa, sabe? Ela era uma garota muito diferente. Quando ela chegava da escola, ela pegava um caderno. Que é uma coisa que me surpreendia, velho. Porque hoje em dia é muito difícil você ver uma menina pegar o caderno quando chegar da escola, né? Pra poder fazer as atividades. E ela fazia isso. Eu ficava assim, surpreso. Eu me admirava com aquilo. Garota que não dava dor de cabeça pra meus pais. Ela sempre foi uma garota madura. Ela sempre, tipo assim, quando ela via alguém precisando ouvir, quando via alguém pra baixo, ela sempre queria colocar aquela pessoa pra cima. Ela tinha as palavras certas pra pessoa. Era incrível como ela chegava e falava uma palavra ali que, pelo menos quando eu escutava, eu absorvia aquilo de uma forma muito efetiva. Quando a gente descobriu isso, ela tinha um tumor na fonte, né? A gente ficou desesperado. Um tumor, né, velho? E aí a gente ficou, tipo assim, eu nem tava acreditando naquilo. Nessa época eu tava conhecendo uma pessoa que me ajudou muito. Me deu muito conselho, me apoiou muito. Foi minha ex, ela me ajudou muito. Então, assim, independente de a gente ter terminado ou não, eu tenho muito a agradecer a ela pelo que ela fez, pela força que ela me deu. Meus amigos também me ajudaram muito. E foi tudo tão rápido. Quando descobriu, tipo assim, a médica mandou minha mãe ficar esperta no telefone e preparar as malas, porque dependendo de alguma coisa lá, ela ia ter que viajar de manhã cedo. Tipo assim, foi tudo em uma semana, tudo muito corrido mesmo. Parece que ela estava tentando marcar a consulta lá em Belo Horizonte. Minha mãe e Bruna foram.
cedinho. Viajaram para Belo Horizonte e a gente... eu e meu pai, a gente não aguentou. O irmãozinho, ele... assim, ele... eu não sei como ele ficou assim, logo no momento que ele descobriu. Porque a gente ficou meio disperso, sabe? Com essa notícia. Então assim, a gente ficou mal, chorou muito mesmo. Chorou e durante a viagem dela. E a gente preocupado e se perguntando por que isso. E aí lá, ela foi com o objetivo de fazer uma cirurgia para tentar tirar uma amostra, para poder descobrir o tipo de tumor, se era benigno ou maligno, para saber assim como fazer, se faria a mesma cirurgia ou como ia fazer. Aí a gente ficou aguardando e muita oração mesmo. Eu fiz uma promessa ainda que todos os dias eu ia me ajoelhar na hora de almoçar para poder, tipo assim, para pedir a Deus para proteger ela, para curar ela, para ajudar ela. E eu sempre orando, sabe? Todos os dias eu me ajoelhava para agradecer a Deus e pedir a Ele força para ela. E assim, e a gente na oração aqui e tal, e esperando. E aí chegou o dia dela fazer essa cirurgia, né? Essa tentativa aí de tirar a amostra. Porém, quando ela ficou dormindo e tal, ela, não sei, né? Eu acho que sedaram ela, alguma coisa assim. E aí, quando chegou no outro dia, a gente descobriu que a cirurgia não teve êxito, não teve como ser feita, porque o local que estava era muito perigoso, porque poderia afetar qualquer parte do corpo dela, porque o lugar que estava era entre, tipo assim, um lugar que controlava tudo, a visão, a audição, a fala, o movimento, e ela poderia perder uma dessas coisas nessa tentativa de retirar, só de retirar a amostra. Imagine a cirurgia. E aí eles optaram, ela retornou para cá, só que ela passou um tempinho lá ainda. E quando ela retornou já com o efeito do remédio, que era muito forte. Ela ficou toda inchadinha, né? E aí ela tinha parado de estudar e ela ficou com muita vergonha de sair na rua, quando as pessoas vinham visitar ela, né, para poder dar apoio a ela e tal, para poder dar um apoio a ela, ela tinha vergonha, porque né, ela era vaidosa, ela se cuidava. E aí, com o tempo, ela foi assim, se acostumando com aquilo e entendendo aquilo. E aí ela começou a fazer. Eu me confundo um pouco nessa parte que é rádio e químio, eu confundo. Mas ela começou a fazer um desses dois. Só que lá em Salvador, ela teve que ir para Salvador. E quando ela foi para Salvador, ela passou um bom tempo lá, meses, semanas, na oração, sabe? Um bocado de gente me perguntando na rua: Bruno, e aí, como é que sua irmã tá? Bruno, como sua irmã tá no trabalho? Os familiares, os amigos, todo mundo me perguntando, velho, como é que ela tava. E eu naquela, né, eu falo: não, tá bem, graças a Deus, tá bem. E assim, só Deus sabe como tava a minha cabeça naquele momento, porque já passou na minha cabeça de fazer besteira com a minha vida, sabe? Como eu tinha muita vontade de iniciar o canal, eu tinha que fazer uma coisa pra me distrair, porque eu tava pensando muita besteira. Aí, chegou um dia que eu resolvi fazer um vídeo e tal, e eu fiz um vídeo, saiu bem assim, bem simples, né, bem engraçado, porque eu não sabia, não tinha experiência, né. Tipo assim, foi assim, em uma semana, né, eu postei 2 vídeos. Aí depois eu parei com o canal, porque eu não tava com cabeça pra poder fazer vídeo pro canal, não tava, eu tentava, mas não conseguia. E a gente preocupado, sabe, com ela. E aí foi tudo tão corrido, porque ela foi pra Salvador e tinha que voltar de novo, e aí foi pra Itabuna, que é uma cidade próxima daqui. E aí tinha que ficar vindo pra lá pra cá, e tinha que ir tratamento por cima de tratamento, e muito medicamento, sabe? Foi muito difícil mesmo pra gente. Sem falar que eu tinha tipo assim, eu passei por uma dificuldade aí no trabalho, e eu pensei em desistir de trabalhar na época. Eu pensei em desistir de tudo da minha vida, eu pensei
que era o fim ali, porque eu tava vendo minha irmã passar pelo aquilo, eu não queria ver aquilo. E aí com o tempo, né, ela fazendo tratamento, e aí eu percebi nela a determinação dela, sabe, a fé que ela tinha, porque ela sempre dizia que a vida da gente está escrita por Deus, e a gente não, tipo, nunca pode perder a fé. Só que eu ficava muito triste, sabe, muito triste mesmo. E ela sempre fortalecendo tanto a mim como a meus pais, porque a gente não passou uma barra muito grande, velho. Assim, muita gente que tava aqui próximo percebeu, viu, né? Muita gente viu, passou junto com a gente isso. E assim, ela me perguntava, ela sempre ficava, Bruno, e aí, como é que tá indo no canal? Bruno, não vai mais postar vídeo não? Bruno, por que você não posta? Bruno? E aí, se passou um ano, quase um ano, se passou um ano, né, ela fazendo esse tratamento, e ela perdeu, no decorrer desse ano, ela perdeu o movimento de, tipo assim, as pernas dela, ela não conseguia andar direito, sabe, porque como o medicamento que ela tomava, ele inchava, tipo, ele incha, e aí como inchava, tocava no local que tava o tumor dela, e aí eu acredito que isso fazia ela se atrapalhar um pouco na hora de andar. Então era muito difícil, sabe, para ela poder. E depois de um tempo, a gente começou assim a perceber melhoras, né, no andar dela, na fala dela, no inchaço dela que estava diminuindo e tal. E aí a gente começou a acreditar mais nisso, nossa fé aumentou mais. E aí ela era tão esforçada que mesmo ela fazendo tratamento, ela queria estudar, ela queria ir pra escola, ela tentou ir pra escola, foi uns dias pra escola. Ela tinha amigas, né? Teve uma amiga dela, que é Samara o nome da amiga dela. E essa menina, velho, eu via que ela ajudava muito o Bruno, realmente ela ajudava muito mesmo. Teve outras amigas também, mas pra mim, assim, uma amiga que ajudou muito ela mesmo foi ela. E assim, eu não sei, eu tô me embolando um pouco porque esse assunto é muito forte, sabe, pra mim. Assim, eu me considero até forte, né, porque eu tô conversando sobre isso, eu consigo conversar sobre o que eu prometi pra mim mesmo, que eu ia ser forte. Tá percebendo a melhora dela, né? Aí, tipo assim, do nada quando a gente, assim, passou um bom tempo mesmo ela fazendo tratamento e tal, mais de um ano, né, ela fazendo tratamento. Aí ela foi fazer um exame pra acompanhar, né, pra ver como é que tava o tamanho do... E aí descobriram que ele, tipo assim, não tinha diminuído. E minha mãe, ela não queria falar pra meu pai e pra mim, tipo assim, o que realmente estava acontecendo. Ela sempre tentava minimizar pra gente não ficar tão preocupado, porque ela via como a gente ficava, sabe? E aí minha mãe tava passando uma barra muito grande, porque ela tava guardando isso ali pra ela, se preocupando com a gente também. E depois de tanto tratamento, tanta coisa que ela passou, a gente não entendeu, assim, a gente ficou se perguntando, meu Deus, e agora, velho, o que, vai acontecer e tal. Foi um desespero enorme. E minha irmã, ela sempre forte, sabe, sempre dizendo, não, a gente tem que ter fé em Deus, nunca pode perder a fé, temos que ser forte e tal. E aos poucos eu fui assim, eu sempre tive fé em Deus, mas naquele momento foi uma coisa tão forte, sabe, que o medo tomou conta, o medo estava sendo mais forte. E aí, com o tempo, ela perdeu o movimento de um lado do corpo dela, porque isso já tinha acontecido antes, logo quando descobriu, ela perdeu um movimento de uma parte do corpo dela, tipo assim, tava bem fraco, sabe, porque o local que tava o tumor afetou, tipo, tem uma onda, né, que
que se for de um lado aqui, esse lado controla o lado de cá do corpo, um negócio desse. O lado de cá controla o outro lado aí, um negócio desse. E quando voltou a acontecer aquilo com ela, né, ela perdeu aquele movimento, eu fiquei, meu Deus, e minha cabeça a mil. E depois, passou um tempo, ela perdeu o outro movimento da outra perna, que ela também... Foi muito difícil ali aquilo que ela passou, né? E aí, assim, ela já não conseguia, né? Ela não tomava banho sozinha. Minha mãe tinha que ficar dando banho nela. Chegou um momento que ela não conseguia. Ela era tão forte que ela tentava comer sozinha. Tipo, mesmo ela não conseguindo, tentava ainda. Ela lutava, ela insistia ali. Tinha vezes que ela... Que acontecia uma coisa na boca dela que, tipo assim, quando ela ia mastigar, né, afetava assim a boca dela, ela não conseguia fechar a boca. E aí ela dizia que tava doendo, e aí tinha que acertar assim, era muito... Aquilo foi doloroso pra mim ver aquilo, velho, ela passando pelo aquilo, porque ela era uma menina tão sonhadora, sabe, uma menina que me motivava, que eu tinha orgulho, velho, de ter uma irmã como ela, muito orgulho mesmo, muito orgulho. E eu fazendo muita oração e pedindo a Deus, e Deus dar força a ela, Deus ajuda a nossa família, cura minha irmã. E aí eu falei, e aí nessa época toda eu voltei a gravar vídeo, porque era uma forma assim, né, de eu tentar distrair minha mente, tipo, e ela sempre me cutucava pra mim fazer os vídeos. Ela ficava assistindo meus vídeos quando eu postava, ela sempre assistia os vídeos e dava a opinião dela e me dava ideia de vídeo. E aí como ela não tava conseguindo mais andar, né, aí chegou um dia que ela não conseguia mais movimentar o braço dela. Aí passou uns dias, ela não conseguia mais mastigar direito. Aí passou os dias e ela não conseguia mais falar direito, a língua dela embolava. E eu fiquei desesperado, porque, velho, ela tinha que ficar de fralda, pô. E mesmo assim, ela passando por isso tudo, ela dava força pra gente, sabe? Ela dizia assim, ela tipo assim, ela conseguia movimentar bem pouquinho mesmo o braço dela, e ela conseguia escrever e digitar, e quando ela digitava que nunca a gente podia perder a fé. E sempre apoiou a gente, sabe? Sempre deu muita força. É muito difícil. Foi muito difícil ver aquilo e tipo assim, a cada dia que eu via ela daquele jeito e ela lutando pra poder vencer aquilo, ela foi me transformando, sabe? Eu tinha muito medo de fazer as coisas, eu pensava muito antes de fazer alguma coisa. Aí eu mudei assim, minha mente mudou, velho, minha mente se transformou mesmo. Quem me conhecia antes percebe a diferença assim do eu agora para o eu de antes. E assim, eu não sei se vocês entenderam bem, eu não sei porque eu tô meio nervoso, né? Mas eu tive que gravar esse vídeo porque já era pra me ter gravado e eu não sei quando eu ia gravar, então eu resolvi gravar. E é isso, o vídeo, eu não sei quanto tempo vai ser esse vídeo, eu não sei como é que vai ser isso. Porque eu tô falando, né? Eu tô tentando resumir. Talvez eu até tenha esquecido algumas partes muito importantes. E assim, chegou uma época que ela tinha que ficar lá na cidade aqui próxima, porque ela tava fazendo tratamento ainda. E aí assim, como ela não tava conseguindo, né, se alimentar direito, tipo assim, a gente tinha que dar na boca dela o alimento, tinha que bater o alimento. Quando ela queria, tipo, pensei, a gente não podia deixar ela sozinha, sempre ficava alguém com ela. Quando minha mãe tinha que resolver alguma coisa, e meu pai, eu ficava, ou quando eu tinha que sair, minha mãe ficava, ou meu pai ficava, sempre alguém tinha que ficar. Meu irmão também.
Mas porque ela não conseguia chamar, ela não conseguia gritar a gente. Tinha uma época que ela conseguia ainda gritar a gente quando precisava de alguma coisa, mas teve uma época que ela não conseguia falar. Então ela só, tipo assim, ela falava meio embolada, a gente pra entender era muito difícil. Tinha hora que a gente ficava bem assim pertinho dela e tal, e ela tentando falar ali, a gente conseguia entender e a gente ficava feliz, sabe? Quando ela vendo o esforço dela, né? Pra poder falar aquilo, pra poder falar, pra poder... Então assim, gente, eu fui pra UTI, fui pra CTI, UTI, eu não sei nem o nome. E é um local quando a pessoa tá muito, realmente precisando, realmente tá em um estado muito grave. E eu fiquei com a mente a mil, sabe? Na época aí eu perdi o emprego. E aí eu fiquei mais desesperado ainda porque eu, tipo assim, eu sei lá, foi uma bomba, né? Foi várias bombas assim pra mim. E chegou um dia que foi no novembro, né? No mês de novembro do ano passado, de 2018. A minha mãe, ela tava, tipo assim, a gente ia lá todo final de semana, porque tinha os dias que a gente podia visitar ela e tal, e a gente ia lá todo final de semana ver ela. E não podia ficar muito tempo, tinha um limite lá. E minha mãe, ela também tem, tipo assim, ela tem muita coisa pra explicar, ela explicaria muito melhor do que eu, só que minha mãe, ela tava criando coragem, né, pra poder fazer. Ela tentou até fazer um vídeo, tem um vídeo dela explicando. E aí, se caso ela permitir que eu poste, vocês quiserem ver, eu posto esse vídeo. E teve um dia que minha mãe, né, sentiu assim de vir pra casa. Tipo, a gente já tava meio tudo preocupado, muito preocupado mesmo. Eu tava desespero total, velho, desespero, porque a gente não via ela, o resultado, né, nesse tratamento que ela tava fazendo. E aí eu ficava, meu Deus, e agora, meu Deus? E orando mesmo, com muita força mesmo, com muita fé. E ela sempre me passou isso. E a cada dia minha fé se tornou mais forte, sabe? E eu cada dia orava com mais prazer, mais amor, mais força ali. Minha mãe sentiu um dia de vir pra cá, pra casa. E minha tia ficou lá com ela. E aí quando minha mãe veio, né, foi numa sexta-feira. Aí, assim, eu achei estranho ela vir, porque deixou Bruna lá. Porque minha mãe não vinha, ficava lá. E aí, quando foi na madrugada, meus pais receberam uma ligação do hospital dizendo que tinha acontecido alguma coisa, não sei direito. Que aconteceu alguma coisa que algum dos dois tinham que ir lá. E aí eles me acordaram, Bruno, a gente tá indo lá onde sua irmã, no hospital e tal. E aí eu já fiquei com a mente a mil, sabe? Eu fiquei, meu Deus, e agora, velho? O que aconteceu? E eles não me falaram muita coisa. Também porque eles não falaram muita coisa pra eles também. E eles não queriam me deixar mais preocupado do que eu já tava, né? Aí do nada, assim. Aí isso era bem cedo, tipo umas 5, 6 horas da manhã, quando eles foram. Aí quando deu umas 8 e pouca, 8 e alguma coisa, chegou um rapaz aqui. E aí chamou, né? E aí eu já tava assim, eu tava meio nervoso, eu tava meio me sentindo assim todo mole, todo por fora do mundo. E aí esse rapaz falou assim, Bruno, é verdade que o que me disseram da sua irmã. E aí na hora que ele falou isso, eu tomei um susto muito grande, sabe? Eu fiquei, meu Deus, o que é que ele vai falar? Tipo, na hora veio tanta coisa na minha cabeça, e aí ele falou que ela faleceu. E aí eu falei, não fala, não é verdade não me disseram isso não sei o que. Só que na hora eu não sei, eu não sei se eu fui ignorante, eu não sei se eu agi com nervoso, eu não lembro, porque foi uma emoção muito forte, sabe? Então, se você chegar a assistir esse vídeo, eu te peço desculpa se eu fui ignorante com você, porque aquele momento ali eu fiquei em desespero.
E aí ele falou, tá certo, então, tal. Então eu me enganei. E é assim, demora um pouquinho, meus pais chegam. E aí meu pai falou, Bruno, você soube? Né? Você soube, né? E aí na hora eu não aguentei, desabei. Comecei a chorar e chorei muito mesmo. Chorei, não acreditava naquilo. E várias noites eu chorava, sabe? Dormia tarde, eu não conseguia dormir direito. E aí assim, minha mãe, meus amigos, meu pai, meu irmão, todo mundo me apoiou muito, sabe? Me deu aquela força, né? Tal. E Bruno, e minha mãe falou, Bruno, ela tá lá de cima, ela foi pra um lugar melhor, Bruno, ela não quer ver você assim. E aí, tipo assim, foi muito difícil pra mim. Também teve a minha ex, ela me ajudou também, me apoiou muito. Então eu agradeço muito a ela também. E agradeço a todos vocês que me apoiaram, né, naquele momento ali. E até hoje, né, me apoiam. Passou um tempo, eu fiquei assim, até hoje, né, eu me pergunto, tipo, como é possível isso? Eu não consigo acreditar que isso aconteceu, sabe? Uma hora a gente sabe que isso aconteceu, tipo assim, a gente sabe que isso aconteceu, mas não entra na cabeça, sabe? Que é uma pessoa que eu conversava todo dia, que a gente brincava, eu abusava, ela me abusava, a gente brigava, só que aquela briga de irmão, sabe? Mas era uma briga saudável, que a gente não brigava muito. A gente se abusava só. E assim, e foi muito incrível, velho. O que ela passou pra mim, o que ela me ensinou com aquilo tudo que ela passou, sabe? Porque ela, tipo assim, ela ficava triste, né? Muito triste mesmo. Só que ela não queria demonstrar isso pra gente. Ela evitava o máximo de demonstrar a tristeza dela. E ela sempre ensinou, sempre mostrando a gente que a fé é que venceria tudo. E que Deus já tinha já tinha escrito uma coisa na vida dela. Tipo, ela sempre me apoiou porque eu comecei a gostar de tirar foto. E eu gostava do canal. E ela sempre me apoiando e falando, Bruno, você vai um dia ser isso, tal. E aí ela falou assim, teve até uma época que eu fiz umas coisas como modelo. E aí ela pegou e aí me apoiava também nisso. E ela brincava, me abusava muito com isso também. Então eu coloquei na minha cabeça assim, que independente do obstáculo que tenha, né? Se for fundo, eu mergulho. Se for longe, eu corro, eu alcanço. Se for alto, eu escalo. Não importa. A dificuldade que tiver, eu vou enfrentar. Mas eu vou conquistar o mundo. Eu vou conquistar o mundo ainda. Eu sempre digo isso, que eu vou conquistar. Porque, tipo assim, por ela, sabe? É um sonho meu que eu vou realizar em inspiração a ela. Porque é ela que me motivou mesmo. Ela que me passou aquilo. Ela sempre me apoiou, sabe? Ela sempre me ensinou muita coisa. Então, é isso. E eu peço desculpa se o vídeo foi longo, se vocês não tiverem entendido alguma coisa. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar também. Tem um grupo, um WhatsApp, tem um link aqui do grupo, eu vou colocar na descrição aí. Se caso vocês quiserem me chamar lá para poder perguntar ou falar sobre alguma coisa, pode me chamar. E se vocês puderem compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito, porque eu preciso que todo mundo que é inscrito no canal assista. E para poder assistir é preciso compartilhar e vocês deixar o like aí no canal, no vídeo. Mas porque se vocês deixar o like, tem gente que não recebe esse vídeo. E tem gente que é inscrito no canal, mas não recebe. Mas quando tem um like, as pessoas que são inscritas começam a receber, mesmo que ela tenha um tempão já sem receber notificação ou alguma coisa assim.
são poucas as que recebem. Quanto mais pessoa curte o vídeo, mais a pessoa vai recebendo. Então eu preciso que todo mundo desse canal assista esse vídeo. Porque esse vídeo pra mim é o mais importante. Pode ter qualquer vídeo, não importa o vídeo que tenha no canal, esse sempre vai ser o mais importante pra mim. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a vocês de coração pelo apoio que vocês estão me dando. E prometi pra mim que eu nunca vou desistir. Se você estiver passando por uma dificuldade, não se tem gente que se corta, velho, que acha que isso vai ajudar, que acha que isso tá resolvendo e tal. Não tá. Isso não tá resolvendo. Porque assim, pense comigo. Quanto mais difícil tiver para você, mais forte você é. Então, se você está passando por uma situação que é difícil, é porque você é muito forte. Eu também sempre falo isso. Quando a pessoa conversa comigo e desabafa comigo alguma coisa que tá passando, sabe? Eu sempre falo isso. Então é isso. Eu agradeço muito mesmo. E a mensagem que eu passo é essa: nunca desista. Se você tem um sonho, se você tá passando por uma dificuldade, nunca mesmo desista e tenha sempre fé. Então é isso, gente. Obrigado. Valeu.